Olá, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Instagram. Sequência de lives que estamos fazendo com fornecedores importantes que a gente tem no mercado de steel frame e drywall. Já fizemos alguns interessantes. Se você ainda não viu, volta nos vídeos aí, tem uma playlist só com as lives. Fizemos com fabricantes de lã de isolamento, com pessoal que fabrica aço, com fabricante de placas também. Então tem bastante lives. Agora estamos tentando aqui fazer essa live, tomara que dê certo. Se você está vendo esse vídeo é porque deu certo. Casinha assim não viu, não deu certo. Tá dando um erro na hora que o pessoal abre, tava dando um erro na hora que o pessoal abre a live. Vamos ver aqui se eles conseguem entrar. Então, pessoal. Vamos ver. Não vai ser hoje. Algum problema que não conseguimos resolver tão rápido. Vamos ver se o Alex consegue. Alex, pede pra entrar aí, vamos ver se pelo seu dá. Tudo preto quando entra. Ó, seu som tá saindo agora, mas a imagem fica rodando, rodando. Você tá entrando pelo celular mesmo? Tem que alugar uma sala de podcast, trazer esse povo tudo pra Sorocaba, pra não dar erro mais. Vamos ver se o Alex vai. Olha aí. Pronto, um apareceu, né, Vika? Deu certo. Eu tava tentando pelo computador, cara, e o Wagner até me adiantou que talvez não desse certo mesmo pelo computador. E realmente não tem opção, só tem pelo celular. Não entendi por quê, mas enfim. Ó, o Wagner. É o do Wagner, não sei o que é. Um apareceu, né, Vika? Talvez pode ser o Eu tava celular. tentando pelo computador, cara, e o Wagner até me adiantou que talvez não desse certo. Tô olhando aqui pelo computador,
tá repetindo o que a gente tá falando. Mas enfim, Tá com delay. vamos usar aqui o celular que tá resolvendo o nosso problema. Show. Vou esperar o Wagner entrar aí. Vai, no seu celular? Ah, Pode ser. Testa instalar, desinstalar e instalar de novo. Show. Enquanto isso, vamos rodando aqui. O vamos. Wagner tinha adiantado até que o Alex que ia falar tudo mesmo. Diz ele que ia ficar só de Eu, apoio. eu vim de convidado e agora sou o cara que vai falar tudo. Ele não te contou isso, não? Não, estamos aqui para isso, cara. Olha só. A gente tem que estar preparado para qualquer coisa, né? Mas a falar da Treva é muito tranquila, é fácil, a gente está há bastante tempo, então não ia ser nenhuma novidade, não. Não, então vamos lá. Comece falando a sua função. Acho que é importante falar a sua função na Trevo, né? Para o Claro, pessoal entender o contexto. E depois emendar com a Trevo em si. Que a claro. Trevo, quase certeza que é a única empresa 100% brasileira de drywall, de drywall, né? Perfeito, Então acho perfeito. que é bom Bom, explicar esse contexto para o pessoal. claro, claro. Então, Vitor, meu nome é Alex Lima, né? Eu estou na Trevo já há 6 anos. Eu entrei no departamento como técnico, né? No departamento técnico, trabalhei muitos anos com o Wagner. A gente fez alguns projetos de desenvolvimento de pessoas, né? Tanto na parte técnica, né? Ensinando novos colaboradores, como parceria com escolas técnicas, né? O Senai, por exemplo, de Fortaleza, de Juazeiro, de Sobral, que são cidades no estado do Ceará, que a fábrica fica em Juazeiro do Norte, né? No estado do Ceará, e tentando trazer esse desenvolvimento para a construção a seco, né? Uhum. Até tem um cliente que a gente conversa e aí eu falo para ele que sempre estou comentando que o drywall é novidade, né, que é novo. Ele fala, pô, Alex, te conheço há 10 anos e tu fala que drywall é novidade há 10 anos, cara. Que negócio é esse? Não, não envelhece, né? Mas realmente, é porque é uma crescente ainda, né? Apesar de ter dado vários ups aí de crescimento, a gente vai comentar um pouco sobre isso, mas ainda não está num grande patamar, né? Que merece e que precisa também, para uma questão de evolução mesmo da construção. Então, Sim. assim, depois de alguns anos eu fui convidado para trabalhar com comercial, né? Morei 2 anos em Brasília, né? Comecei atendendo no estado do Ceará, depois fui para uma região, né? Comecei a atender uma região, o centro-oeste inteiro. E agora, no último ano, em julho do ano passado, eu tive a oportunidade de receber essa missão de liderar uma equipe comercial, né? E hoje eu sou responsável pela região norte, né? Eu coordeno a região norte, nordeste, sudeste, com exceção de São Paulo, né? Só Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas, e a região centro-oeste, né? Então eu estou com essa missão aí e a gente está trabalhando, desenvolvendo a parte comercial do produto, né, que é muito importante para que se tenha esse uso, né, contínuo e realmente vire algo comum, né, usual para as pessoas, né, não só para o instalador, para o montador, mas para o consumidor final mesmo. Ele entenda que é um produto comum de se usar. Mas entrando aí um pouquinho na história da Trevo, que a gente falou, a Trevo ela fica localizada em Juazeiro do Norte, que eu comentei, é no extremo sul do estado do Ceará. A empresa começou a construção da planta em 2008, né, mas o startup da planta foi em 2010, foi a primeira produção, né, foi em janeiro de 2010 que a gente produziu a nossa primeira chapinha lá. Esse ano a gente completou 15 anos, né, de história. E como você bem falou, 15 anos de uma empresa que é a única brasileira desse sistema, né? A gente é 100% de capital nacional. E ao
longo desses anos, cara, a gente teve muitas e muitas conquistas, né? Não é fácil para qualquer empreendedor se manter 15 anos no mercado, ainda mais no drywall, onde a gente compete com grandes multinacionais, né? Então, realmente, a gente comemora, vê como uma conquista, e a gente teve muitas batalhas durante esses anos, né? Desses 15 eu tô a 6, como eu falei, Uhum. mas a gente conversa bastante, tem muita troca, muita transparência dentro da empresa. Então, assim, eu me sinto como se tivesse vivido os 15 anos, entendeu? Sim. Isso é interessante. Então, assim, por exemplo, 2010 que startou, 2014 a gente fez o lançamento da nossa massa, né, que é um dos nossos produtos, que inclusive hoje, na minha opinião, é o melhor produto que nós temos hoje, é um produto premium, né? Isso eu escuto, você considera isso quando você escuta de clientes, de montadores, e você leva isso, né? Então, eles mesmos já comentam que gostam muito do produto, para eles é o melhor que tem no mercado, e realmente os testes que faz, né? O Wagner daqui a pouco está aí, ele vai completar essa questão técnica do produto, mas a gente sempre vê uma maior resistência do produto, um maior rendimento, que a chave do produto é essa, né? Ela consegue render mais do que os outros produtos, do que as outras massas que tem no mercado. O acabamento dela é diferenciado, então assim, foi realmente um mega produto que a gente fez e que a turma lá da fábrica é, colocou uma receita muito bacana que fez esse produto de tanta qualidade, né? E isso tudo começou em 2014. Depois veio 2016 e 17, ali, entre 16 e 17 a gente trouxe um equipamento para Trevo que realmente foi uma revolução, né, na qualidade do produto. Aí falando de chapa, que foi o nosso calcinador, né, foi quando a gente startou o uso dele. Ele é que faz o controle da qualidade do gesso. Então foi um equipamento assim que foi uma virada de chave na empresa. Um equipamento muito caro, mas necessário para que a gente possa ter um produto que nós temos hoje, né? Consiga manter a qualidade, consiga ter o controle sobre isso e nos ajudou muito. E aí temos 2018, que para mim foi outro ano importante. A gente veio com um certificado da ABNT, né? Somos os únicos brasileiros e os únicos que têm o certificado da ABNT, né? A turma que nos acompanha aqui, pelo que eu vi, a maioria da parte de construção civil mesmo, engenheiros, né, arquitetos, então, para eles é fácil entender que a ABNT é a Associação Brasileira de Norma Técnica, né, o órgão que rege todas as normas de construção civil do Brasil. Então, a gente ter esse selo, né, desde 2018 foi também uma grande vitória, né, para mostrar que o produto realmente está inserido e tem qualidade, tanto quanto os outros que tem por aí, né? Mas mesmo assim, nós somos os únicos que tem esse selo, né? Apesar do grau de importância, nós somos os únicos que tem. E o Wagner está mandando mensagem aí que não está conseguindo entrar aí. Eita. Ô, Wagner, Pediu pra Treva entra, investir no aparelho, não. entra aí como sombra do Ratinho. Quem é mais antigo vai lembrar que tinha um sombra. Você entra aí e fica sendo sombra, cara. É, o som Mas dele tá saindo, né? o áudio tá saindo perfeito, né? Qualquer coisa ele fica aparecendo como sombra aí. Mas, cara, assim, e depois de 2018, Vitor, de lá para cá, foi tudo expansão de produto, de chapa, né? Expansão de produtiva. Então a gente saiu Então começou já 9 vamos milhões. entrar. Vamos aproveitar que você vai falar dessa expansão, já conecta com as chapas que vocês têm, as chapas que vocês trabalham. Já Claro, vai claro. explicando um pouco das chapas que vocês começaram a fazer. Imagino que foram as básicas e agora essas chapas de maior desempenho que já tem no mercado. É, não, assim, a Treva, assim, até hoje a gente tem a expansão toda foi voltada para as chapas tradicionais, né? A ST, que é a Standard, a RU e a RF. A RU resistente à umidade, que é a verde, né? Que a turma conhece, o pessoal gosta muito de classificar pela cor, né? A ST é aquela parda, ou que o pessoal chama de branca também. E a RF é a rosa, que é a resistente ao fogo, né? E acho que é bom sempre falar da questão da cor, que a cor é só para identificação, né? Que a mudança realmente é nas propriedades ali Perfeito, no núcleo mesmo da chapa, né? perfeito. A cor é só para fazer uma identificação, né? Porque quando você está na obra, assim, quem vai inspecionar, se não tivesse diferença de cor, você não conseguiria saber se o cara realmente colocou o produto certo no lugar certo, né? Uhum. Então,
realmente o cartão para identificação. A tecnologia da necessidade de uso, por exemplo, a RU, tem que resistir à umidade, realmente está nos insumos, né? Nos aditivos que é colocado naquele produto na hora da produção. A mesma coisa acontece com a RF, né, resistente ao fogo. Então, é desse formato. Hoje nós trabalhamos mais intensivamente com esses três produtos. Até brinco que é o feijão com arroz, mas assim, a gente tem dificuldade hoje de produção com o feijão com arroz, né? Uhum. Porque a demanda está aumentando, né? Nós vamos falar sobre essa crescente de mercado. E a fábrica está acompanhando isso. Então, assim, desde 2019, né, finalizando o histórico da Trevo, a gente vem evoluindo de expansão em expansão produtiva. Né? Então, a gente saiu de 9 para 12 milhões, de 12 para 14, de 14 para 15, e hoje nós estamos em 15 milhões, né, 2025. A gente já tem uma projeção, né, nós já tivemos uma expansão na fábrica que começou em novembro do ano passado, mas só vai conseguir finalizar esse ano, né, que são expansões delicadas, onde a gente vai sair de 15 para 20 milhões de metros por ano. E nós temos uma maior ainda, um maior desafio, que é até 2028 a gente, no caso hoje, nós vamos dizer duplicar, né, porque a gente está com 15, então a gente vai finalizar até 2028 com 30 milhões de metros quadrados. Tudo isso que a gente está expandindo é justamente essa visão de mercado que está crescendo o drywall e a gente tem que estar preparado para, na hora desse boom acontecer, a gente ter como atender, né, essa demanda. Mas é isso, a gente tem essas chapas, né, as mais tradicionais, mas é realmente o carro-chefe da empresa, juntamente com a massa, esses tipos de Mas produtos. vocês têm a chapa de 12,5 e de 15, né? Temos. A chapa de 12,5, a de 15, ela faz uma grande diferença no tipologia da RF, né? Porque, dependendo da obra, você tem determinadas situações que o corpo de bombeiro exige uma demanda de tempo, né, de resistência ao fogo, né? Que eu moro em Fortaleza e a gente tem uma obra de um cinema que está fazendo num bairro aqui, no shopping mall, que eles estão fazendo um cinema e a gente acabou visitando a obra e deparando com essa situação, né? Que precisava de 120 minutos de resistência ao fogo e precisaram da chapa RF de 15, porque para atingir essa resistência você precisa de uma parede que tenha duas chapas de cada lado. Ele voltou. Ele foi lá e pegou o celular da empresa, ó. Ah, ele pegou o celular de alguém, só não sei quem. Peguei o celular aqui da Trevo, foi o jeito. Ah, bom. É isso aí, pô. Nós já traz o povo da Trevo pra live. Já temos aí, o Igão entrou aí, a rua aqui aparecendo. Tem o pessoal botando a hashtag aí, sem trevo, eu não me atrevo. É, o nosso slogan, né, cara? Inclusive é dos nossos diferenciais, né? A gente busca fazer isso. Trazer novidades, né? Nesse sentido, comercial, marketing, é nessa pegada. E você estava falando aí da especificação da chapa RF. Queria fazer uma pergunta. Essas obras grandes normalmente chegam para vocês, sempre os clientes já chegam para vocês ajudarem na especificação? Ou normalmente, ou acontece de chegar já o projeto bonitinho para vocês e vocês só venderem o material? As indústrias têm que posicionar no mercado de uma forma diferente, né? A gente ainda sonha com esse dia que vai chegar os projetos tudo especificados, mas não é o que acontece. Inclusive, eu acho que o Wagner pode até falar um pouco mais com propriedade, porque é ele que faz essas especificações, né, Wagner? Pessoal, boa noite, Vitor. Obrigado pelo convite. Né? Em nome da Trevo, agradeço. A Alex pela presença também. Tive uns problemas técnicos aqui, mas problemas não, uns ajustes, né? É isso. Os ajustes. Bem, nessa parte de projeto, Vitor, a captação desses projetos para a gente, ela segue duas linhas, né? Hoje nós temos a parte comercial que, com os contatos com clientes e construtoras, acaba que trazendo esses projetos para a gente. E tem outra via, é a própria construtora entrar em contato diretamente com a gente, sem ter o envolvimento da parte comercial, que isso acontece posteriormente. Depois que a gente recebe o projeto, a gente envolve a parte comercial. Então, são duas vias. Uma pela parte comercial,
comercial, essa captação através deles, e a outra é diretamente do departamento técnico. Legal. E o projeto, como o Alex falou, né? Dificilmente eles vêm já com algum tipo de especificação. Essa parte fica por conta nossa mesmo, especificar todas as divisórias, né, de acordo com a necessidade, as premissas de projeto. Acho que esse é o mundo ideal. Esses conteúdos que eu estou criando é até para tentar incentivar mais tanto os profissionais, claro, conscientizar clientes finais também, mas é uma forma de conscientizar também. Não que a gente aqui consegue também fazer esse mundo perfeito de todo o projeto, a gente ter o tempo, ter o cliente pagando para a gente fazer esse projeto executivo, tudo isso. Mas é que quanto mais pessoas se posicionarem nesse mercado, mais a gente consegue ir mudando, né? Então eu venho tentando trabalhar nessa linha, por isso que eu sempre enfoco um pouquinho o fornecedor para ele falar, porque é importante, porque eu acho que as fábricas foram feitas para vocês venderem um material. Às vezes é só adaptado para fazer essas especificações porque o mercado não está preparado, mas eu acho que dá para sim cada vez mais preparar. Tem pós-graduações de construção a seco hoje em dia, até mais a gente parar para estudar um pouquinho e fazer. E eu acho que fica bom até para todos, né? Fica mais fácil para todo mundo no processo. Entra no que a gente usa de argumento do drywall, que é a agilidade, a rapidez, né, cara? Quando você consegue ter isso, você agiliza um monte de processo, né? Principalmente nessa questão da fábrica. Com certeza. Acho que essa é pro Wagner, acho que ele que vai responder, né? Eu gosto sempre de falar também, de questionar e deixar explicado pro pessoal, quando a gente fala das chapas, o entendimento das duas chapas que a gente tem especiais, tanto da RU quanto da RF. Primeiro, a gente entender esse RU, até que ponto que é resistente à umidade, entender que umidade é diferente de água, direto na parede. E a RF, que também é entender que, por mais que a resistência a fogo, não é que a gente vai deixar a placa ali exposta ao fogo e nunca vai pegar fogo nela ali. Existe a norma de fabricação de chapa, que é a 14. Nela, pela norma para fabricação das chapas. Ela é uma chapa, ela tem... Para mim tá falhando um pouquinho o áudio para você também, viu? Para mim também. Eu pensei que era só para mim. O Wagner, tá falhando só um pouquinho o áudio aí, eu não sei se é a internet ou se é o fone. Você não tá de fone não, né? Não, não. Beleza. Tá. Agora... Às vezes dá uma falhada aí, mas a gente consegue entender, vai lá. Então, como eu estava falando, né, existe a norma de fabricação de chapa, estabelece os requisitos mínimos para fabricação de ST, RU e RF. A chapa RU, pela norma, ela tem que absorver no máximo 5% de água, certo? Ela não é uma chapa à prova d'água, é uma chapa que é resistente à umidade. Então, na composição dela tem elementos hidrofugantes que ajudam na parte de repelir, né, essa água para que ela não absorva tanto. Então, são feitos testes laboratoriais, onde ela fica submersa durante 2 horas, e é onde a gente vê, né, essa questão do percentual de absorção dela. Então, realmente, é uma chapa específica para áreas úmidas, porém, ela não é à prova d'água. Nenhum fabricante fabrica uma chapa à prova d'água quando se fala de ambiente interno, RU, né? Cara, eu tô rindo aqui porque, como eu era do departamento técnico, Vitor, a gente dava alguns treinamentos, né? E eu achava engraçado, cara. O cara perguntava assim, pô, então eu vou fazer minha caixa d'água com a chapa RU, vou fazer minha piscina, sabe? E essa pergunta foi bem legal, porque a turma pensa, quando você fala, pô, uma chapa resistente à umidade, o cara pode revestir de qualquer jeito. E não é bem isso, né? Você não consegue deixar ela submersa em água por tanto tempo. Realmente é só esporádico para ambientes que precisam e necessitam dessa resistência, como o Wagner está colocando aí para a gente. Forro externo, vocês recomendam? Da RU? Não. Só internamente. Muito usado. A gente já viu, né, cara? Você vai ver aí
Você vai, acho que a gente vai falar também um pouquinho sobre essa questão de coisas que a gente vê em obra, né? E esse é um deles, né? Eu vou deixar que a gente for falar para comentar mais um pouco, mas realmente a gente vê a turma usando externamente e às vezes é por falta de instrução mesmo, cara. Então por isso que é tão importante, né? Esse tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui, principalmente o seu, né? E convidar a turma para vir esclarecer sobre isso, né? E o uso realmente ideal do produto. É. Então, pessoal, RU interno, tá? Agora é RF. E RF e o fogo. RF, né? A chapa RF é a chapa específica para paredes corta-fogo, né? A chapa RF por si só, a gente não determina tempo. Quando a gente fala de tempo de resistência a fogo, nós temos que considerar o sistema, que é chapa, perfil e chapa. Né? Os testes que são feitos em laboratórios, né, em pórticos, são feitos com o sistema de parede. Então, o que determina a resistência é o conjunto. Né? Hoje nós temos paredes corta-fogo de 60 minutos, de 90 e 120, certo? E dependendo do tempo que você vai precisar de resistência, a tipologia de parede também muda. É uma chapa que, na sua composição, ela tem fibra de vidro. Na verdade, todas têm, mas ela tem uma concentração maior para poder suportar, né, o tempo de resistência a fogo, certo? A questão de pegar fogo, que você falou, vai passar tanto tempo e ela não vai pegar fogo. Na verdade, o gesso, ele é um material incombustível, né? Realmente ele não propaga chama. Mas uma hora aquele sistema ele vai começar a se desfazer, né? Então, os testes são feitos até o sistema começar a ruir. Uma hora o gesso vai ruir. Não vai pegar fogo, mas ele vai ruir. Certo. É isso. E aí a gente tem as principais vantagens, né, quando a gente fala de construção a seco. Tem as óbvias que não precisa da gente detalhar, né, de limpeza, de velocidade do material. Mas eu queria entrar no aspecto técnico, que acho que vocês vão conseguir falar bem. Quando a gente fala de gesso, e que às vezes é até a preocupação de algumas pessoas, primeiro, resistência a impacto, isolamento térmico e isolamento acústico. Como que a gente compõe e como que vocês fazem esses ensaios, como que é essa técnica na indústria em si para garantir que a gente vai ter essas qualidades, esses desempenhos nas placas em si. Hoje o sistema drywall ele tem vários testes, né, em relação ao impacto estabelecidos pela norma de desempenho, que é a 15575, né, na parte 4 ali, que trata das vedações internas, né? Isso. Internas, verticais internas. Isso. Drywall entra justamente nessa parte. Bem, a gente tem alguns testes de impacto, né? O objetivo desses testes é avaliar e verificar a resistência mecânica das paredes, né? Incluindo também o tratamento de juntas das chapas. Né? E são simulando impactos. Né? Os testes são realizados através de simulações de impactos acidentais que podem acontecer durante o dia a dia. Hoje nós temos o teste de impacto de corpo mole, né? E ele é representado através de é utilizado um saco cilíndrico, como se fosse um saco de pancada. É um saco de areia, né? Que é projetado através de um movimento pendular, né? Eles botam ali num certo ângulo, solta diretamente na parede, e esse impacto ele corresponde a mais ou menos uma força de 120 joules, né? A parede, ela, por hora, ela não pode sofrer nenhum tipo de falha. Né? Não pode trincar, não pode romper. Isso, nem fissura, nem ser transpassada. Mas então, se o cara pular na parede, ele não vai atravessar a parede, não? Não. Da força. A ideia é essa, né? O impacto de corpo mole, esse teste é simulando exatamente uma pessoa caindo por cima da parede. Pode acontecer, né? Quem tem criança em casa, então pode acontecer, cara. O cara tropeçar e cair por cima da parede. A ideia do teste de corpo mole é essa. E aí também temos o impacto de corpo duro, que é realizado, né, através de uma esfera que é projetado na parede da mesma forma, através do movimento pendular. E aí existem dois tamanhos de esferas, onde uma é jogada na chapa e a outra é jogada
em direção à chapa, onde tem também um perfil, um montante. E da mesma forma, essa esfera não pode transpassar a parede. Existe ali vamos dizer assim, um afundamento, né, que é a moça, Uhum. permitida pela norma, que é 20 milímetros só, passando disso aí já não aprovaria o sistema. Mas é também uma forma de simular impactos de um objeto na parede. Você está movimentando ali a mobília da sua casa, de repente você bate um rack na parede, alguma coisa do tipo. Então, ele faz essa simulação, né? E temos também um impacto de corpo mole, que era na parede, nós temos na porta. Sim. Na folha da porta é feito também esse mesmo teste, né? E da mesma forma, né? Nesse caso do impacto de corpo mole na porta, a força aplicada já é maior. Na parede é 120 joules, nessa daqui já é 240, então já é um impacto bem mais forte, né? E nesse caso aqui, as falhas não podem ser apresentadas na forra da porta, né? Não pode Ao aparecer, redor, isso, do pode forramento. a folha. E existe até uma ocorrência que é permitida, né? Dentro desse teste, que é alguns estilhaços ou fissuras ainda é permitido, mas o arrancamento da forra não pode, a porta não pode, né, transpassar, não pode quebrar. E por último, nós temos também o impacto De das batida de ações, porta, né? as ações, né, transmitidas pelo fechamento da porta. São aquele fechamento brusco, né? E também é feito dentro do sistema para ver se também a forra não vai apresentar nenhum tipo. Nesse aqui não pode apresentar nada, nem fissura, nem estilhaço, nada. Ele tem, a forra tem que se manter intacta. Também simulando alguém esquecer a porta aberta e dar um vento, né? Isso acontece normal na casa de qualquer pessoa. E a porta fechada uma vez, né? Aquele impacto, então, esse teste é para que quando aconteça isso, a porta não saia do canto, né? Eu gosto muito de falar sobre essa questão desses testes, Vitor, porque isso daí, cara, é um diferencial do produto, mostrando que realmente ele está inserido nessa questão de vedação vertical e é considerado como uma parede. Porque às vezes a turma, o pessoal fala assim, divisória de drywall. E esse conceito de divisória está errado, né? É uma parede de drywall. Porque a divisória, ela não tem essa resistência, é uma divisória qualquer, ela não tem a resistência mecânica, ela não tem essa resistência acústica. Por isso que é chamada divisória, é só para dividir o ambiente, o resto não tem. Né? Que acontece com o Elcatex, com o PVC, com outros produtos que realmente é só para dividir ambiente. E aí é diferente. Né? Por isso que é até importante ressaltar aqui que são paredes, né? Justamente por conta desse grau aí de teste que é feito com drywall. É o que eu falo quando o pessoal vem com as duvidazinhas bobas de se é resistente, se não é. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, é um sistema extremamente técnico, só com fábrica, com indústria investindo no sistema. A gente tem dados de tudo que acontece nessa parede, de resistência a impacto, de resistência térmica, de isolamento acústico. A gente tem todos os dados. Agora você compra o tijolo ali, faz o reboco, você não sabe nada como é que vai funcionar essa parede. A gente está preocupado se o nosso que funciona. Verdade. É isso. É esse detalhe. Mas é esse tipo de canal aqui que proporciona esse conhecimento para a turma, né, cara? De saber o grau de importância e de cuidado, né, que a turma da construção seco tem na hora de colocar esses produtos no mercado. E a gente sabe que está tendo uma responsabilidade, né? Você vai estar criando um ambiente que as pessoas vão morar, local que vai estar com a sua família, então realmente tem que ter um grau de segurança, né, em relação à resistência, à acústica, tudo seguido norma para que realmente atenda às necessidades aí que a gente está falando aqui, né, mecânica, enfim. Até conectando isso que você está falando, a gente pode dizer que a gente tem os erros invisíveis, né, que é esse falso acústica, né, de a gente achar que está fazendo uma parede acústica, mas na verdade não está, né, porque às vezes é feito um marketing que o drywall tem melhor isolamento acústico, mas se você não for intencional, você não tem nada, né? Então, você tem que saber o que você está fazendo para realmente esse isolamento funcionar, né? Porque às vezes um detalhe, igual você falou, um detalhe mal feito ali, Isso. você não vai ter esse isolamento. Então, é um erro invisível.
E a gente tem os erros extremamente visíveis, né? Que aqueles que o pessoal liga para vocês, vocês vão lá na obra e vocês falam. É. Pode chamar quem construiu, porque com a gente não tem nada, né? Em relação à acústica, né? A parede de gás, se não tiver tido uma boa execução, uma execução correta do sistema, né? Porque nós temos testes que são realizados, né, de acordo com a norma de execução. Se fizer exatamente conforme a norma, a parede vai entregar a acústica que a tabela de desempenho ali está informando. Então, normalmente, quando acontece alguma falha no processo, vai refletir realmente no resultado final da parede, né? Ela não vai conseguir entregar a acústica que realmente ela deveria entregar. Então, é tudo parte da execução. Né, o uso da lã, o uso de banda acústica. Pode falar, Alex. Não, isso, né? O uso da lã, né, Wagner? O uso da banda acústica, que é relacionado à questão da execução. Se não usar esses produtos, vai ter uma resistência, mas não tão boa e não atendendo o que realmente precisa. Né? Então precisa realmente contar com a execução da turma aí, com os montadores, para que atenda essa necessidade aí de acústica. A lã, né, é o elemento mais importante para essa entrega, né? Vamos dizer assim, porque sem ela você vai ter uma acústica, mas não uma acústica melhorada como poderia ser, né? Porque a lã ela tem essas propriedades, né? Térmica e acústica. Aí você tinha até perguntado sobre a questão térmica, né? Primeiro a gente precisa entender o conceito de isolamento térmico, né? E que isolamento térmico ele visa reduzir a transferência de calor para o ambiente, né? Promovendo mais conforto térmico, com certeza, e a eficiência energética também, né? E aí, quando você tem isso tudo dentro de uma parede de drywall, né? Que aí você tem um conjunto chapa, perfil, chapa, mais a lã de isolamento, né? E aí sim, aí você vai ter uma eficiência acústica muito melhor do que o convencional. É tanto que isso torna hoje o drywall uma das melhores soluções e a mais procurada no mercado para essas questões de acústica. Consegue entregar performance e com uma praticidade, né? Exatamente. A gente recebe bastante projetos projetos hoteleiros, né? E pela norma de desempenho, eles não têm, eles não são, vamos dizer assim, obrigados a entregar a acústica que a norma fala, que são das edificações habitacionais. Mas não chega um projeto aqui que eles não queiram esse isolamento. Eles pedem o isolamento conforme a norma, mesmo essa rede de edificações não estando na norma de desempenho. Mas eles pedem, solicitam. Hotel, na verdade, todo hotel deveria, né? Nunca sabe quem tá no quarto ao lado, pô. Com certeza. Principalmente hotel, né, cara? Hotel, com certeza precisa. Às vezes a turma quer economizar e aí dá problema. Né? A gente já visitou, infelizmente, hotel construído com drywall e não tem acústica tão boa quanto precisava ter, mas por conta de execução, né? Não por conta do sistema. O sistema oferece solução, mas se não tiver uma boa execução, não vai acontecer. E eu acho que isso em qualquer sistema, né? Se não construir da forma que o fabricante recomenda, isso vai dar problema. Porque aí vem o novo tem que ser perfeito em tudo, né? Sim. Até com quem gosta de fazer gambiarra, o novo não pode esses. Mas o Alex, você queria falar dos problemas que você vê na obra? Fala um pouquinho. Cara, os mais assim, os mais grotescos, não os mais grotescos, mas os mais comuns. Acho que é importante falar sempre os mais comuns, né? Para que por mais que tenha muita coisa hoje falando do certo, YouTube tem várias coisas, ainda tem muita gente que o básico erra. Né? Sim. A gente vê ainda algumas execuções, a turma usando o espaçamento errado, né? O tipo de montante errado para aquele determinado pé direito, né? Porque na norma de desempenho, tem lá, falando, né? Na tabela de desempenho que tem na norma, tem dizendo para determinada altura você vai usar determinado montante com determinado espaçamento. O uso da chapa RU na área externa, a gente
vê bastante. Tem algumas recomendações que parecem boba na norma e que a turma não presta atenção, que, por exemplo, a gente já teve um problema grande na obra em Recife, que é o uso, é recomendado, a norma, ela recomenda, né? Ela não te obriga que o uso da massa seja do mesmo fabricante da, né? Por quê? Porque o teste, por exemplo, na Trevo, que é feito da massa, da chapa, é feito com a nossa massa, né? E dos nossos concorrentes, os outros fabricantes, é a mesma coisa. Então, se você usa a chapa de um fabricante e a massa de outra, isso não é uma coisa certa, mas existe um risco de dar problema. E isso aconteceu na obra em Recife, né? As fitas estavam soltando tudo, né? É a chapa. Aí o fabricante leva a chapa e a massa, faz o teste, dá tudo certo. Ah, então era a massa. Aí chama outro fabricante, o fabricante leva a chapa e a massa dele, dá tudo certo. E aí fica sem saber o que foi que aconteceu, né? Então, esse tipo de situação, esses detalhes que a norma fala, é importantíssimo essa observação e a gente sempre tem levado isso para os nossos clientes, né, para os montadores, a importância desse fato, né, do uso da massa ser o mesmo fabricante da chapa, né? É. Os perfis fora de norma, a Rosângela mandou a mensagem aqui, obrigado. Realmente, né, a gente é uma coisa que hoje, infelizmente, impregnou no nosso sistema, que na verdade não engrandece, né, muito pelo contrário, ele acaba tirando o mérito de eficiência do sistema, porque é um produto que ele não tem a resistência que é necessária para a questão de impacto, né, resistência mecânica, a própria execução, né, na hora de você fazer o parafusamento dessa chapa, o perfil por ser fora de norma, quando é perfil fora de norma, o que eu quero dizer? Ele é mais fino, né, a parede do perfil ele é menor, a cobertura de desencagem ela é menor, então para a área de maresia, esquece, ele vai oxidar, ele vai enferrujar e aquela estrutura ela vai corroer, vai ter algum problema. A data de validade dele vai ser bem menor. Então, esse do perfil que a Rô lembrou aqui, eu acho que hoje é o nosso maior desafio como sistema, é o que nós estamos enfrentando, porque nós temos, infelizmente, muitos fabricantes, vou até usar um termo geral, assim, fundo de quintal, né? Sem normatização, sem acompanhamento de uma associação, e a gente acaba se deparando com isso. E às vezes o mercado tem que aceitar, porque aí vamos entrar na relação comercial, né? Por conta de preço, porque se você tem um produto que ele é mais fino e menos encaixe, você tem menos custo, né? Menos custo você vende mais barato. E aí a turma vai aceitando. E o que a gente tenta sempre trazer, né, num espaço desse aqui com você, e nas visitas com o cliente, nos cursos técnicos que a gente, nas escolas técnicas que a gente visita, nas faculdades, é que o prejudicado no final somos todos nós que trabalhamos com construção assim, né? Porque se tiver um problema, cara, um forro cair, Deus o livre, machucar uma pessoa, matar, sei lá, a turma não vai falar que foi o perfil do fabricante tal, foi a chapa do fabricante tal, foi o parafuso. O cara vai falar que foi o drywall, né? Então isso é prejudicial para todo mundo que trabalha na cadeia, desde fabricante, distribuidor, montador, enfim, todo mundo, né, está se prejudicando, influenciando o uso desse produto. Então, até foi bom a gente ter levantado essa pauta para comentar um pouco sobre isso. Ó, o Já, Carlos fez uma pergunta legal, Leandro. Pode usar gesso no lugar da massa? já existe uma resistência cultural muito grande em relação ao sistema. Esses problemas, né, problemáticas dos perfis, aí acaba que atrapalhando bastante. Sim. Cara, isso aí a gente vê toda hora, né? Sobre essa pergunta, viu, Vitor, que apareceu aqui. O uso do gesso para massa. Mais uma vez a turma entrando nessa questão de custo, né? E Custo e aqui facilidade. Eles falam que o pote de gesso é mais fácil, seca mais rápido. tem essa questão da rapidez, né? Mas o que a turma não entende é que, assim, entenda, antigamente, eu sempre gosto de fazer essa comparação, né? Com o assentamento cerâmico, por exemplo. O revestimento cerâmico no passado não tinha argamassa colante, né? O pessoal usava cimento. E eu visitei ainda, como técnico, algumas obras na minha formação
que era assentada com esse tipo de trabalho, né? A cerâmica assentada com cimento mesmo. E o cimento, assim como o gesso, ele é muito rígido, cara. Então, assim, ele é forte, a cerâmica não arranca. Mas numa movimentação e numa estrutura vertical de um prédio, né? Que a gente sabe que movimenta bastante, se você não tiver juntas flexíveis, ele vai trincar. E era isso que estava acontecendo num monte de obra que a gente viu na época que eu visitei, com as cerâmicas. A cerâmica, ela não saía, tá? Não arrancava. Para você arrancar uma cerâmica dessa, você tinha que puxar um trator para arrancar o negócio. Mas trincava, porque era muito rígido, Sim. não tinha flexibilidade, né? E aí foi onde veio as argamassas, principalmente o rejunte, né? E aí o nome já diz rejunte flexível, para poder fazer esse trabalho, realmente tem uma flexibilidade, e as cerâmicas hoje não tem essa facilidade de trincar, a não ser que seja mais instalado. E a mesma coisa, eu fiz essa analogia para falar, a mesma coisa acontece com drywall na massa, que é um produto que foi feito para ter essa flexibilidade, aguentar essa movimentação. E o gesso ele é um pó da gipsita e ele é rígido, né? Então, numa parede, talvez você até aconteça com menos frequência. Mas no forro, né, que ele tem essa gravidade de movimentação, né, de ele balançar, claro que não nesse movimento, mas movimenta, gente, não tem jeito, ainda mais dependendo da dimensão dele, ele é rígido, cara. Então, qualquer movimento, esse gesso ele vai trincar. Então, o risco que você tem dessa junta da trincar num forro usando gesso, ela é muito grande. Aí você tem, na época de treinamento, você fala, pô, já fiz obra aí, nunca trincou, né? Pô, graças a Deus, né? Mas a pergunta não é essa. A pergunta é se você quer entregar um trabalho que você tem 100% de certeza que não vai ter problema, ou se você quer entregar uma obra, um trabalho que você não sabe se vai voltar, né? Pode ter acontecido 100 vezes que você não teve problema, mas você pode fazer uma que vai te dar o problema que você vai ter o custo das 100 que você fez. Então, é isso que a gente sempre fica levantando. E não, né? A gente faz essas comparações, mas assim, respondendo diretamente, não, a gente não indica o uso de gesso para tratamento de junta. Somente a massa que é para o drywall, que tem ela pronta, né? Já ali, como o próprio nome diz, já preparada para o uso. Mas se a turma quiser coisa em pó, a gente também tem ela na versão em pó, né? Não precisa usar gesso, não. A gente tem ela na versão em pó também. A fita telada agora pode, né? Pode. A gente já tem a nova norma, né, Wagner? Acho que o Wagner pode É, até a detalhar fita, mais sobre isso. a fita telada, ela, apesar de há pouco tempo não pertencer à norma, mas era muito utilizada, na verdade ela não era nem mencionada na norma, né? A norma ela passou por uma revisão recentemente, né? A gente da Trevo, nós aqui da Trevo participamos dessa revisão também, e ela vai entrar assim na norma, né? A norma vai consulta pública, né? Consulta nacional, quer dizer, e ela já está incluída nessa nova revisão. Só que também não vai ser qualquer fita, vai ser fita que estarão dentro de um programa de certificação. Não é qualquer fita que vai ser Tem, utilizada. tem a gramatura É, do nylon, né? tem Tem alguns detalhes, não é de qualquer jeito. vai ter, né? Tem a trama da tela e tudo mais, então não vai ser qualquer fita, mas ela vai poder ser utilizada sim. E para finalizar, que eu tenho que ir, eu queria que vocês Vamos? falassem um pouquinho, eu acho que o, o Alex até que ele é o comercial, ele vai falar um pouquinho mais. Assim, sinceramente, eu tenho 5 anos que eu trabalho com steel frame e vivo o mercado em si. Eu vou conhecendo as coisas de curioso, mas eu observo que, assim, para a grande massa, tem outras empresas, acho que até vocês sabem disso, né? Que tem outras empresas que fazem um marketing muito pesado e vendem de uma forma que o pessoal acha que só aquelas empresas que existem no mercado. E aí não buscam conhecer. Por isso que eu até quis chamar vocês para a live também, porque eu quero Legal. ampliar, mostrar para as pessoas o que a gente tem no mercado, que tanto para o cliente final, para ele entender o tamanho do mercado que existe hoje no Brasil,
dessa área de construção a seco, mas também para os profissionais que gostam de assistir os vídeos, eles saberem que eles têm outras opções de mercado, que eles não precisam de ficar ali só naquela empresa em específico. Então, eu queria que vocês falassem como que é o trabalho de vocês hoje, mas a empresa até é relativamente nova, né? Se a gente for comparar com essas outras empresas, a gente pode dizer que é uma empresa nova. Citando o nome, se a gente pega a Gibson, ela instalada no Brasil, foi a primeira, né? Tem muito tempo Sim, sim. que ela tem no Brasil. Mas mesmo assim tem vocês. E quando a gente fala, principalmente que a gente fala de um sistema sustentável, a gente utilizar um material que é 100% brasileiro não deixa de ser mais sustentável ainda, né? Então eu queria entender como é que tá essa atividade a nível nacional de vocês em relação a comercial, se tem em todo lugar mesmo revendas da Trevo. É isso. Cara, assim, a gente teve um crescimento disparado muito grande para ser nova em 15 anos, como você comentou, né? Inclusive lá no começo da empresa, a visão dela era estar entre os líderes de mercado, né? Está escrito lá, quem entrar no site da Treve, ver lá nossa missão, visão e valores, lá vocês vão ver que a visão da empresa quando ela foi criada era estar entre os líderes de mercado. E a gente conseguiu, né? Hoje a gente tem 12,5% do mercado, né? E aí a turma fala assim, mas são 4 fabricantes, né? Deveria ser 25, como é que você considera isso? Por quê? São 4 fabricantes, mas são 8 fábricas, né? São 8 fábricas. E quando você pega 100% de mercado de vídeo por 8, dá 12,5. Então, Então tá se a ok, né? Treve tivesse 2 fábricas, talvez, né? Então, assim, é, falando nesse sentido, hoje a gente conseguiu, né? A gente tem isso, mas isso não é missão cumprida, né? Na verdade, a gente tem muita coisa ainda para mostrar. A gente vem nesse trabalho contínuo de melhoria. A gente tem uma equipe interna assim, espetacular. Eu falo de todos os setores da empresa. Nós temos um trabalho de marketing desenvolvido, que o Wagner é bem envolvido, para trazer, inclusive é um nosso lema esse ano, uma proximidade dessa turma. Montador, a maioria já está bem alinhado, mas a gente pensa no cliente final mesmo, cara. A turma que executa isso, desculpa, que usa isso, né, para sua casa. E a gente está buscando essa proximidade com todos, né, com o consumidor final, com os construtores, que tem muitos ainda, migrando, né. E o drywall, assim, ele está com expectativa de crescimento enorme, né? A gente cresceu de 2022, comparando com 2022 e 2024, 5,9%. Tem uma perspectiva para 5,3% para 2025. E isso é contínuo, porque as construtoras, eu escutei isso de um construtor, que ele falou assim, disse, cara, eu até tentei construir convencional, mas não tem mais mão de obra, né? A turma, realmente, o cara, você não vê os caras que querem entrar para a construção para executar. Peso, né? Peso é uma das definições disso. Então, você vai ver o pedreiro, é o seu Zé, que tem 60, 70 anos já. Então, assim, falando disso, o crescimento do drywall está aí. Então, isso propõe o crescimento das fábricas, do distribuidor, um novo mercado para que novos montadores, pessoas que buscam, né, empregos nesse sentido, tenham essa visão de que vai precisar de gente qualificada para atender essa demanda. E a Trevo está acompanhando todas essas mudanças, né? Trazendo essa proximidade. A gente sempre traz um lema, todo ano a gente traz lemas diferentes com essa intenção de reconhecimento, né? A gente teve o nosso lema aí que você leu, né? Que é o Sem Trevo eu não me atrevo. E esse lema atrevimento é mostrando isso, né? Mesmo sendo a única brasileira, nova, só com 15 anos, inicialmente com pouco investimento, mas, né, a gente sempre entre, como eu te dei o exemplo de porcentagem de mercado, sempre entre os grandes aí. E aí a gente reforça isso, que é a nossa brasilidade, né, sobre falar sobre que é o único brasileiro. E esse ano, cara, a gente está falando sobre proximidade, para que as pessoas tenham esse conhecimento. Então, por isso que nós estamos aqui com você, para trazer a turma mais próxima das fábricas, do sistema. Parabenizar você aí por esse trabalho, né, de
de conhecimento, de informação para essa demanda de novos profissionais, né? Engenheiros, arquitetos. A gente fala muito na Trevo que essa turma são os formadores de opinião, né? Então, se eles têm esse conhecimento técnico que a gente pode aqui compartilhar com eles, eles que vão ser as pessoas que vão definir o uso desse produto nas obras futuras, né? Ou atuais, né? Dependendo da turma que está aí. Mas a gente está nessa pegada, né, de crença, de acreditar que a gente está indo nesse caminho certo. Então, Não, é isso. vocês já me deixaram bastante feliz de saber que em 3 anos vocês vão estar duplicando a fábrica só aí. Isso já motiva a gente, porque assim, a gente que trabalha aqui na ponta, na construção, projeto de construção, saber que as indústrias estão investindo é uma motivação gigante, né? Para a gente continuar, mesmo nas nossas dificuldades que a gente tem também, a gente continuar. Não, se o mercado está crescendo, se os grandes estão investindo também, vai sobrar para a gente. Mas, galera, brigadão por vocês terem aceitado. Obrigado mesmo. Foi uma negociação de muito tempo, mas nós conseguimos fechar. Imagina. Acho que apesar dos problemas iniciais, no final conseguimos fazer uma live boa com bastante informação. Claro que é um mercado gigante, tem muita coisa para a gente poder conversar, mas quem sabe no segundo momento a gente converse. Quem sabe no segundo momento eu consiga ir no Ceará para conhecer a fábrica. Ô, cara, tá convidado. Estamos aqui. Obrigadão a vocês. Valeu. Valeu, Vitor. Um abraço, cara. Valeu, Wagner. Tchau.